Estamos ao vivo, live 21 horas e 4 minutos. Hoje nosso convidado é o pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos, que vai conversar conosco, entre outros assuntos, a respeito da CBB, Convenção Batista Brasileira. Então convide seus amigos, ative aí o aviãozinho, vai chamando as pessoas, que daqui a pouco nós começamos a entrevista com o pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos. Estamos ao vivo na nossa live de hoje, quinta-feira, 21 horas e 5 minutos. Vamos juntos conversar e interagir. Você pode entrar e interagir com a gente aqui na nossa live, ok? Você será muito bem-vindo aqui para interagir conosco na noite de hoje, nesta live. E estamos aguardando aí o pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos, que daqui a pouco vai estar com a gente para conversar a respeito da Convenção Batista Brasileira e outros assuntos que nós vamos tratar aqui nesta noite. Vamos chegando. Chama os seus amigos para estar com a gente aí. Chama os seus amigos para interagir conosco. Bem-vindo a todos, a minha mãe está conosco, Renilson Serafim também, muito obrigado. Pastor Fausto, entra na foto onde está a minha foto da minha família, está escrito ao vivo. O senhor entra lá e eu te convido para participar aqui. Pastor Fausto, acho que já entrou. Deixa eu ver aqui. Minha tia Salma também, obrigado a todos que estão participando aqui ao vivo. Tá. Ô, pastor Fausto, que prazer imenso tê-lo conosco aqui. Muito obrigado. Estamos juntos, estamos juntos. Aliás, hoje é uma data histórica para nós batistas, né? 149 anos de trabalho batista no Brasil. Perfeitamente, com a fundação... E parece que foi assim, Deus fez tudo certinho. O presidente da CBB na data histórica dos batistas. Eu me sinto muito privilegiado, pastor Fausto. E eu também de estar com você nesta oportunidade que é tão histórica para todos nós, não é? 149 anos da organização da primeira igreja batista em solo brasileiro, aqui pertinho de nós, porque foi em Santa Bárbara do Oeste. Santa Bárbara. No dia 10 de setembro de 1871, quando aqueles 23 pioneiros batistas, vindos dos Estados Unidos, dentro daquele processo da chamada Guerra de Secessão, resolveram ser imigrantes do Brasil e organizaram-se, constituíram-se naquela primeira igreja batista em solo brasileiro. Não tem como negar, é a primeira igreja batista em solo brasileiro. A própria Convenção Batista Brasileira votou isso. Reconheceu que era um marco inicial, não é? Um marco pela imigração. É isso aí, estamos hoje em 149 anos e a partir de hoje rumo ao nosso Sesc Centenário. Verdade, verdade. 150 anos, 10 de outubro, 10 de setembro de 2021. Não é? Se Deus quiser. Pastor Fausto, a nossa live, além das pessoas que já estão conosco ao vivo, ela fica gravada e muitas pessoas terão acesso. Eu quero apresentá-la aos nossos convidados, tá bom?
Tá bom. Pastor Fausto Aguiar de Vasconcelos é pastor da Igreja Batista da Liberdade, São Paulo, capital, bacharel, mestre e doutor em teologia e presidente atual da Convenção Batista Brasileira. Durante alguns anos, ele trabalhou na Aliança Batista Mundial, numa área evangelismo e missões, né, também? Ou só evangelismo? Não, foi evangelização, missão e reflexão teológica. Como que era chamado? Comissão de evangelização? Divisão. Divisão. Ok, da Aliança Batista Mundial. Exato. Quantos anos, pastor, lá? Eu fiquei 10 anos e 4 meses. 10 anos e 4 meses. Aliás, Pastor Fausto já está no seu 8º mandato, né, de presidente da Convenção Batista Brasileira? 9º. 9º mandato, olha aí. 9º mandato. Daqui a 2 anos, aliás, o ano que vem, não tem eleição para o senhor. Não, mas em 2023 o senhor pode chegar pela 10ª vez, não é? Aí vai depender da vontade de Deus através da vontade do povo batista. É verdade. Mas 2021 o senhor não pode ser reeleito ninguém da diretoria. Né? Não, mandato de 2 anos e 2 anos fica fora. Não é? Inelegível. Perfeitamente. Só 2023. Só 2023. Pastor, eu queria começar conhecendo um pouco mais a respeito do Fausto Vasconcelos, antes de chegar ao pastorado. Conte para nós onde nasceu, como foi sua infância. Eu sei que eu conheço a história, mas nossos convidados não conhecem, né? O senhor é filho de pastor. Como que foi a sua história, o seu nascimento, e onde foi isso? Perfeito. Eu nasci em Bauru, aqui no estado de São Paulo, filho do casal, pastor Fausto Vasconcelos, a minha mãe, professora Isaulina de Aguiar Vasconcelos. Eu nasci, então, na cidade de Bauru, dentro de casa, não foi no hospital, foi na casa pastoral da 2ª Igreja Batista de Bauru, da qual meu pai era pastor. E a casa ficava na rua Quintino Bocaiúva 272. Ela ainda existe, porque o ano passado, quando eu fui a Bauru para para a Assembleia da Convenção Batista do Estado de São Paulo, eu resolvi fazer assim uma viagem da saudade. Então, visitei do lado de fora, evidentemente, as 2 casas onde residi. Na mesma rua, Rua Quintino Bocaiúva, 272, onde nasci e fiquei até os 9 anos de idade, e depois na 574, porque Bauru é dividido em quadras, né? Quadra 5, certo? Depois na 574, onde fiquei de 9 até 12 anos e 7 meses de idade, quando então meu pai assumiu o pastorado da Igreja Batista Nova Canaã, em Vila Nova Cachoeirinha, aqui em São Paulo, e então a gente se mudou para cá. E daqui meus pais nunca mais saíram, e eu, perto dos 19 anos de idade, fui para o Seminário do Sul, no Rio, e a minha vida, então, tanto do ponto de vista pastoral quanto denominacional, no Brasil, sempre aconteceu na cidade do Rio de Janeiro. Olha aí. O senhor nasceu em Bauru, foi criado até os 12 anos lá. Exatamente, 12 anos e meio, 12 anos e 7 meses. Aí viemos para Essa igreja ainda existe com esse nome, Segunda Igreja Batista de Bauru, ou mudou o nome? Começou a chamar-se Igreja Batista Beriana. Beriana. Hoje é Beriana. E eu suponho que ainda seja Beriana hoje, não posso dizer. Pelo menos ela não está mais onde meu pai foi pastor em termos de templo, ali na rua Cussi Júnior. Ela já parece-me que expandiu tremendamente e tornou-se uma igreja muito grande do ponto de vista numérico, da sua influência na cidade, e então se mudou para uma outra localidade. Assim, interessante, tanto a família do meu pai como a família da minha mãe é de toda aquela região ali. Minha mãe nasceu em Iacanga, não sei se o senhor já ouviu falar de Iacanga, de Bauru. Sim. Ela é nascida em Iacanga, meus avós são todos de Iacanga. E o meu pai nasceu em Itaju, que é ali próximo também de Bauru, exato, né? Aquela região ali. Minha mãe nasceu em Macatuba, no tempo Macatuba, chamada de Bocaiúva.
Uhum. Olha só. É uma região quente, né, pastor Fausto? Uma região muito quente. Eu me lembro no verão em Bauru, olhando na rua, eu via assim aquele vapor passando pela rua, uma coisa assim impressionante. Isso eu me lembro Uhum. muito bem, claro. Como filho de pastor, conte para nós os benefícios e algumas dificuldades que teve por ser filho de pastor. Bem, vamos dizer o seguinte: como filho de pastor, eu sempre fui muito bem tratado nas igrejas por onde passei como filho de pastor, porque não apenas a Igreja Batista Beriana em Bauru, ou Segunda Igreja Batista. Depois que meu pai concluiu o pastorado lá, nós continuamos morando em Bauru por quase 4 anos. Ele foi pastor em Pirajuí, onde eu fui batizado por ele em dezembro de 1959. Ele também ajudou na Igreja Batista em Piratininga. Depois nós viemos para São Paulo, mas eu sempre fui muito bem tratado, muito bem respeitado, sempre muito atuante da igreja local. E ao ver o meu pai sendo abençoado, claro, você também fica abençoado ao vê-lo sendo respeitado, você também se sente respeitado. Porque para o filho de pastor, o pai e o pastor são uma figura só. Entendeu? É uma coisa só. E então Uhum. há uma prima que foi a Bauru, ela é viva até hoje, foi inclusive minha madrinha de casamento do meu lado, vamos assim dizer, ela e o esposo dela. E ela me disse que naquela época, quando ela me visitava, eu visitava meus pais, eu era muito pequenininho, ela chamava meu pai de tio Fausto, claro, era o tio dela. E eu, então, vendo-a chamar meu pai de tio Fausto, eu passei a chamá-lo de pastor tio Fausto. Então, quer dizer, eu misturava as duas figuras, a do pastor e também papai e tio Fausto. Era tudo misturado na minha cabeça, né? O pai, o pastor, o tio. Mas isso é normal. Agora, se há desvantagem, eu não sei. Eu diria que a única coisa que muitas vezes acontece é do filho do pastor ou a filha do pastor, ambos serem cobrados como se fossem miniaturas do pastor. Isto é, seriam crianças com outro nível espiritual, com outro tipo de reação emocional, sociológica, com outro amadurecimento, quando nós, como filhos de pastor, somos exatamente iguais a qualquer criança da nossa idade. Independentemente da idade, nós vamos ser exatamente iguais, com brincadeiras, com todo tipo de coisa. Então, isso pode acontecer, e às vezes acontece, não há dúvida alguma. Mas eu penso que as bênçãos, os benefícios, as alegrias de ser um filho de pastor compensam quaisquer dissabores que a gente possa viver dentro dessa ótica. Tanto assim que Uhum. eu aceitei com muita tranquilidade minha chamada para o Ministério da Palavra e em nenhum momento até hoje, desde quando eu senti a chamada, e a chamada já veio de um tempo do qual eu não tenho, digamos assim, memória histórica. Minha mãe diz que aos 3 anos de idade eu já pregava para as plantas no jardim de casa, lá em Bauru. Olha só. Então, Uhum. desde criança, eu sempre me vi sendo um pastor. Eu nunca me vi sendo outra coisa que não pastor. O que quer dizer que, pelo menos na minha experiência, ter sido filho de pastor não foi impeditivo para que eu aquecesse ao chamado do Senhor. Eu até penso que, através do meu pai, sem que ele me influenciasse diretamente, verbalmente, tanto assim que antes de eu ir para o Seminário do Sul, em fevereiro de 1969, eu estava então com 18 anos e 9 meses, eu ia fazer 18 a 19 anos, em maio daquele ano. Meu pai conversou comigo. Ele disse: olha, você está indo ao seminário porque você se sente obrigado, porque eu estou pedindo, ou é um ato voluntário seu? Eu disse: não, é um ato voluntário meu. Meu pai nunca me disse: você vai ser pastor, eu quero que você seja pastor. Em absoluto. Absolutamente. Eu tenho a impressão, embora não me recorde, que eu sempre tive a liberdade de escolher qual seria a minha vocação profissional. Estou colocando agora o pastorado como sendo uma vocação Uhum. profissional, mas antes de tudo sabemos que é uma vocação do Senhor, etc. Então ele nunca forçou a barra, vamos assim dizer. Pelo contrário, até me deixou com total
a liberdade para dizer não. Eu vou porque eu quero ir. Pastor, quantos irmãos o senhor tem? Eu tenho duas irmãs, uma nascida 11 meses depois que eu nasci, Maria Heloísa Vasconcelos Pitinelli, casada com Ronaldo Pitinelli, e a caçula, que nasceu 3 anos depois que eu nasci, Maria Tereza Vasconcelos Ali, casada com Sheikh Mozart Ali. Olha aí. As duas irmãs e todos os familiares, inclusive os filhos já casados e netos, todos residem hoje, não apenas hoje, desde 1989, mais ou menos, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. Uhum. Muito bem. O pai, Fausto pai, ele era muito envolvido nos trabalhos denominacionais e é isso que o atraiu também vendo seu pai? Ou ele não era muito de ir às convenções? Como que era o pai? Não, meu pai, ele era, além de pastor, muito dedicado, pastor por convicção. A experiência dele de chamada é interessante, porque ele foi o primeiro crente da família dele aos 30 anos de idade, aproximadamente. Depois é que vieram os irmãos, veio a mãe, etc. O pai dele já faleceu, já havia falecido antes da conversão dele. Depois veio a chamada para o ministério. Meu pai disse que ele sempre resistiu à chamada, porque ele considerava uma honra e uma bênção fora do comum ser salvo. E ele dizia, se ser salvo por Jesus, note bem, ele se converteu com 30 anos de idade, já um jovem adulto. Depois de experimentar várias ideias, tipo teosofia, Rosa Cruz, esse tipo de coisa. Então, quando ele conheceu o evangelho, ele se converteu mesmo. Então, para ele, a conversão já era uma bênção completa. Ser chamado para o ministério era algo que ele não considerava, porque ele se considerava absolutamente inadequado. Mas aí entrou um fator sobre o qual ele muitas vezes conversou comigo. Ele dizia, meu filho, o Espírito Santo me chamou através da igreja, porque eu resistia. Mas a igreja, onde ele era membro, diácono, lá em Bela Vista, no estado do Mato Grosso do Sul, hoje, ele é de Niuaque, ali por perto, no estado do Mato Grosso do Sul, a igreja dizia, os irmãos diziam, Fausto, você vai ser pastor. O outro irmão via, Fausto, você tem tudo para ser pastor. Ele disse, eu fui literalmente chamado pela igreja. Isto é, o Espírito Santo usou a igreja para me convencer da chamada ministerial. E ele dizia para mim que sentia falta desse tipo de situação atualmente, isto é, enquanto ele era vivo. Que as pessoas representavam, eu quero ser pastor, eu fui chamado, muito bem, eu aceito. Mas onde é que está o que ele chamaria do testemunho da congregação, da igreja, dizendo o irmão é chamado, o Espírito Santo falou à igreja. Então, meu pai era um homem vocacionado mesmo. Ele era um homem da denominação, atuou muito na associação local ali de Bauru e adjacências, eu não sei como se chama hoje, também na Associação Noroeste, eu creio, porque Bauru é entroncamento da Alta Paulista, Noroeste, Sorocabana. Ele era muito ativo, não faltava às convenções, não faltava aos retiros da Ordem dos Pastores. Ele se filiou à Ordem dos Pastores Batistas do Estado de São Paulo em 1949, creio eu, quando ele veio do estado do Mato Grosso para o estado de São Paulo para pastorear a então Segunda Igreja Batista, em Bauru. Mas ele era muito presente em todos os retiros, todas as assembleias associacionais do estado de São Paulo, da Convenção Batista Brasileira, e quanto possível, porque a minha mãe também era envolvida, eles levavam os 3 filhos. Estávamos ao lado deles o tempo todo, no plenário da convenção, sentadinhos lá. Então, desde criança, eu estive envolvido na denominação. A minha primeira assembleia da Convenção Batista Brasileira foi em 1961, na Igreja Batista de Vila Mariana. Veja só, eu estava para completar 11 anos, 5 meses depois, 4 meses depois. Então, a influência com certeza, Rubens Lopes era o presidente nessa época, né? Sim, porque ele foi presidente, sim, sem dúvida alguma. Ele foi presidente consecutivamente num período de 61, 62, 63, 64, 65. Já havia sido presidente antes e viria a ser presidente depois. Mas foi uma sequência de 5 anos assim, 5 anos diretos,
em que ele foi presidente. No total, ele foi o batista brasileiro mais vezes eleito para a presidência da Convenção Batista Brasileira. Foi eleito 14 vezes pelo povo batista do Brasil. Olha só. Pastor Fausto, qual foi o seu primeiro ministério pastoral? Foi no Rio ou foi em São Paulo? Não, foi no Rio. Todo o meu ministério pastoral foi no Rio. Então, o primeiro foi na primeira igreja batista de Copacabana. Copacabana. Eu fui seminarista da igreja de 69, começo de 69, até final de 72. Quando eu estava para me formar, a igreja estava sem pastor. Então, a comissão de pastorado da igreja me consultou se eu aceitaria ser examinado e consagrado por um concílio convocado pela igreja. E depois assumir o pastorado da igreja. Então, isso aconteceu no dia 17 de fevereiro de 1973, quando eu fui examinado, consagrado e empossado na primeira igreja batista de Copacabana. Uhum. Então, o senhor exerce o seu ministério ali, e dali o senhor vai estudar nos Estados Unidos. Isso. Depois retorna e assume a primeira do Rio, é isso? Isso. Em janeiro de 76, a minha esposa e eu, um jovem casal, sem filhos, fomos para o Seminário Teológico Batista de Fort Worth, no estado do Texas. Ali ficamos 9 anos, 9 meses e 3 semanas, eu conto assim exatamente. Quando retornamos, em outubro de 1985, retornamos para eu assumir o pastorado da primeira igreja batista do Rio de Janeiro, onde fiquei 20 anos e 4 meses, e aí então fui para a Aliança Batista Mundial. O senhor conhece Guy Decotelli? Deve ser algum membro que foi do senhor ou já é a da Liberdade? Não. A família Decotelli, ela tem sido membro da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Há muitas décadas, a começar com o patriarca diácono Corino Félix da Silva e a sua esposa, diaconisa, também da igreja, irmã Melina, e os dois com seus filhos e cônjuges, os filhos dos filhos, portanto, seus netos, uma família que há décadas tem sido ativa até hoje na primeira igreja batista do Rio, particularmente no campo da música. Essa Gui, o senhor não está lembrado dela aqui. Ela está aqui ao vivo com a gente. Gui Decotelli. Gui, pode ser... Deve ser a abreviação do nome, né? Se for o Guilherme Decotelli, eu conheço. Pode ser. Guilherme Decotelli é neto do Diga aí quem é o Decotelli. Também a Clara Strauss. É conhecida o senhor? Claro, Clara Strauss, conheço demais. Filha da Denise. Estão conosco. Bem-vindo a todos vocês. A Clara Strauss, o Gui, eu não sei se é Guilherme Decotelli, bem-vindo aí pode ser conosco. Guilherme, ou pode ser alguém usando a conta dele, da mesma família. Mas pode ser ele, o Guilherme. Guilherme, acabou de falar, é o Guilherme. Eu batizei grande parte dos netos, todos os Decotellis. Pastor, fale para nós o que é CBB e qual é a visão e a missão da convenção. A Convenção Batista Brasileira, por isso CBB, ela foi fundada em 22 de junho de 1907, quando da primeira assembleia na cidade do Salvador. Naquela ocasião, estava se celebrando também o jubileu de prata da primeira igreja batista da cidade do Salvador, organizada em 15 de outubro de 1882. Então, 25 anos depois, a CBB se reuniu lá para a sua primeira assembleia. Tanto é que em Goiânia, como você sabe, nós tivemos a 100ª assembleia, embora a CBB já estivesse completando 113 anos como organização, mas 100 anos como assembleia. E logo na primeira sessão, você se recorda, a diretoria da convenção e outros líderes batistas fizemos uma dramatização daquela primeira assembleia em 1907. A CBB existe exatamente para promover, para organizar, para mobilizar os batistas brasileiros na evangelização, na obra missionária, na educação cristã,
na educação teológica, na assistência social, na vida espiritual, enfim, para que haja comunhão entre nós. Esta é a ideia, que nós tenhamos comunhão a fim de juntos trabalharmos. Eu me lembro aqui de uma frase muito famosa do pastor Irlande Pereira de Azevedo, que completou agora mais um grande aniversário de ministério, 60 anos, se não me falha a memória. 60 anos. 60 anos de ministério. E ele tem a seguinte frase: nós temos de ter uma visão sinóptica para termos uma ação sinérgica. Isto é, se nós olharmos todos na mesma direção, nós vamos causar uma grande sinergia. Isto é, uma convergência de esforços, de sinergia. Graças a Deus por isso, porque a Convenção Batista Brasileira, ela não pode interferir nas igrejas, ela não tem poder de jurisdição sobre uma igreja. As igrejas locais, igrejas batistas locais, são autônomas, porém trabalham em cooperação, e esta cooperação, ela é encorajada, ela é feita, ela é mobilizada pela Convenção Batista Brasileira, através, naturalmente, das convenções batistas estaduais, como aqui em São Paulo temos a CEBESP, Convenção Batista do Estado de São Paulo, e as convenções estaduais através das várias associações que a compõem. Então, você tem toda uma capilaridade vindo, digamos, de baixo para cima. Então, você vem da igreja local, associações, convenções estaduais, Convenção Batista Brasileira. Uhum. Aliás, o trabalho batista, ele é singular, né? Um trabalho que vale a pena. Quem não conhece a nossa história está perdendo. Muito linda a nossa história. Estava agora há pouco consultando o livro A História dos Batistas do Brasil, do José dos Reis Pereira, saudoso pastor, e ele escreveu, né, a parte dos batistas brasileiros e também outros livros de história dos batistas no mundo. Vale a pena. Há muitos membros atuais das igrejas batistas que não conhecem a sua história. E isso é muito triste. Precisamos conhecer a nossa origem, a nossa história. Teve muitas lágrimas, muitas pessoas que dedicaram as suas vidas para que possamos chegar ao que temos hoje, né? Hoje nós temos um patrimônio, nós temos vidas salvas, pessoas batistas, porque homens e mulheres lá atrás dedicaram-se com muito empenho, muita firmeza, e hoje temos uma denominação sólida. Não é assim, pastor Fausto? Perfeitamente, é claro, é isso aí, exatamente assim. E é preciso conhecer a história. Eu tinha um professor de história lá nos Estados Unidos, história eclesiástica, não é? Mas ele também dava história geral. Então, na grade curricular americana, pelo menos no seminário que eu estudei, você tem a história geral e depois a história batista. E ele dizia, é preciso que nós conheçamos a história geral para então nos contextualizarmos na nossa história como batistas. Ele dizia, olha, há duas disciplinas que nenhum de vocês, falando a nós, jovens seminaristas, nenhum de vocês deve evitar em hipótese alguma, até porque são duas obrigatórias, são matérias que você tem que fazer. Uma é história e outra a filosofia. Ele dizia, olha, se vocês não conhecerem ambas, vocês terão dificuldade até de entender os comentários bíblicos, porque todo comentarista bíblico ele vai partir de uma perspectiva histórica, de uma perspectiva filosófica. A teologia dele vai ter estes dois elementos o tempo todo. Isso ficou marcado na minha cabeça, e olha que eu fui aluno dele em 1976, então nós vamos 44 anos. É preciso, pois, que nós conheçamos a nossa história, para sabermos de onde estamos vindo, onde nos encontramos e quais as perspectivas de caminhada para o futuro. Se você não tem história, ou melhor, se você não conhece a história, porque a história todo mundo tem, a gente pode até ignorar ou pode até desconhecer. Quando eu digo ignorar, é a pessoa, digamos, de livre, espontânea de vontade, diz, eu não quero saber nada disso e acabou. E quando eu digo desconhecer, é muitas vezes por falta de uma oportunidade, de um ensejo, de conhecer um pouco mais. Mas se você não conhece a história nem da sua própria família, eu falo em relação a mim, a você e a todos vocês,
a gente está fadado possivelmente a repetir os mesmos erros e enganos, até porque não teremos aquela perspectiva do que vem acontecendo em toda, digamos, a nossa família e, no caso, a nossa história como denominação batista. Então, é preciso conhecermos para entendermos as nossas características, as nossas doutrinas, os nossos princípios. Nós não somos produto do acaso ou de um vácuo na história. Nós temos um legado histórico como denominação batista, no exterior e no Brasil. Uhum. Pastor, a grande preocupação é ver esta nova geração um pouco distanciada dos trabalhos denominacionais. O que os pastores devem fazer para mobilizar e motivar adolescentes e jovens a estarem integrados à denominação batista, participando de assembleias, associações, associacionais, assembleias da Convenção Estadual, da Convenção Brasileira? Qual é o conselho que o senhor dá para os pastores que estão dirigindo essa nova geração, que estão um pouco alheios aos trabalhos denominacionais? Nós temos percebido muitos idosos em assembleias convencionais e um número muito baixo da nova geração. O que fazer? Bem, eu tive um professor no Seminário do Sul, professor de grego, Dr. Brodus Hale, faleceu agora há poucos meses, o grande professor, e ele foi professor da nossa turma, e a nossa turma foi a primeira turma que ele lecionou no Seminário do Sul. Então, muitas vezes, ele dava aula, um pedaço em inglês misturado com português, ele estava ainda aprendendo a língua, né? Então, ele disse o seguinte, quando nós fizemos uma pergunta, assim, de um modo geral, sobre a autoridade pastoral na igreja e tudo, ele disse, olha, ele foi no quadro e fez assim, igreja aqui, um risco. Acima, ele colocou outro risco, pastor aqui. E aí ele diz assim, se a igreja aqui ficar acima do pastor ali, o pastor vai acabar saindo. Isso eu me lembro muito bem do que ele nos disse. O que ele quer dizer é o seguinte, o pastor tem que ser um exemplo, até mesmo na área do envolvimento e compromisso com a denominação. Porque por mais que eu diga, a minha igreja, seja ela qual for, irmãos, haverá uma assembleia da nossa Convenção Batista Brasileira e será na cidade de Vitória, a assembleia número 101, na semana chamada Batista, de 19 a 25 de abril do próximo ano, 2021. Eu quero que vocês estejam lá. E alguém diz, pastor, o senhor vai sair que dia? Eu não vou. Ora, isso vai dar um desencorajamento muito grande. Uhum. Nós temos que liderar como exemplo, falando de nós pastores, nas várias áreas da vida. Paulo diz ao jovem pastor Timóteo, em 1 Timóteo 4,12, sê tu um exemplo dos fiéis. Então, nós temos várias áreas nas quais devemos ser exemplo, incluindo, penso eu, tenho essa convicção, como meu pai assim me ensinou, o compromisso com a denominação. Então, se eu digo, irmãos, o pastor vai estar lá, e eu quero ver vocês lá, eu creio que haverá uma resposta da igreja, haverá uma boa vontade da igreja. Mas se ela sabe que o pastor não irá, ou que ele não tem esse envolvimento, por várias razões, sejam elas quais forem, haverá um certo desencorajamento também, desestímulo também. É preciso que o pastor vá. Eu me lembro, numa das aulas do pastor José dos Reis Pereira, ele dizendo o seguinte, vocês têm que dizer o seguinte, levantemo-nos e vamos. E ele disse, infelizmente, note bem, isso já tem 1950, já são 1970, aliás, já são 50 anos atrás. Ele disse, muitas vezes nós dizemos, levantemo-nos e vão. Não, não é levantemos e vocês vão. Levantemo-nos e nós vamos. Uhum. Então, o pastor tem que dar esse exemplo. Então, esse é o primeiro ponto. O pastor dar o seu melhor para a denominação, para que a igreja veja nele um homem que realmente valoriza, respeita, ama,
participa da sua denominação. Outro aspecto é que ele não apenas deve dar o exemplo, mas deve também encorajar, motivar de maneira energética, de maneira eloquente. Irmãos, vamos ter uma assembleia, como haverá agora de 1 a 3 de outubro, a primeira ou 102ª Assembleia da SEBESP, aqui em São Paulo. Uma dessas aí, não é? Muito bem. É 113ª, não é isso? 113ª, muito bem. É claro, Acho que é isso. isso mesmo. E ele deve dizer, vamos lá, ou vamos assistir online, seja o que for, mas não vamos deixar de estar presente. A nossa igreja vai estar presente. Então, anotem, irmãos, a sua agenda. Coloque isso na agenda da igreja. Coloque isso no seu pastoral, no boletim da igreja. Enfim, promova a denominação. É preciso promover a denominação. Outra coisa é que, quaisquer que sejam as restrições que eu possa ter em relação à estrutura da denominação, eu não devo colocar essas restrições diante da igreja, no púlpito da igreja, porque será um fator muito grande de desestímulo. Em hipótese alguma. Isto é para eu discutir no plenário de uma convenção e não no púlpito da minha igreja. É a minha maneira de pensar. Então, se eu quero a cooperação da minha igreja, eu devo dar o exemplo, inclusive não criticando a denominação perante a igreja, que eu vá aos fóruns adequados, assembleias convencionais, associacionais, a ordem dos pastores. Ali eu posso colocar e discutir e dialogar com os colegas e demais convencionais, mas não como parte do culto público da igreja. Eu estou aqui dizendo o que eu sinto e o que eu penso. Muito bem. Só corrigindo, é a 112ª Assembleia, que vai ocorrer dia 1 a 3 de outubro, lá na Igreja Batista Boas Novas, Vila Zelina. 112ª. A Convenção Brasileira, ela vai realizar a 101ª? 101ª porque houve determinados períodos na história em que nós não pudemos nos reunir com uma Assembleia Convencional. Ok. Então, por isso que a SEBESP tem um pouco a mais, né? Exatamente. Porque nós já temos 113 anos como Convenção Batista Brasileira, mas não como Assembleia da Convenção. Pastor, como que a CBB tem trabalhado nesse tempo de pandemia? Ela tem tido várias iniciativas, naturalmente, que quando eu penso em CBB, eu estou pensando agora no trabalho batista brasileiro através de associações, convenções estaduais, da Junta de Missões Nacionais, Junta de Missões Mundiais. Tudo isso representa a causa batista e a própria CBB. Então, nós temos, eu vou dizer, por exemplo, recentemente tivemos reunião do Conselho Geral da Convenção Batista Brasileira. Com toda a dificuldade financeira que a pandemia trouxe, a Junta de Missões Mundiais não trouxe um missionário de volta para o Brasil por questões de recursos financeiros. A Junta de Missões Nacionais não prescindiu da cooperação de nenhum dos seus missionários, a não ser que fosse já um contrato já vencendo, etc. e tal. Mas não houve, da parte de nenhuma delas, qualquer ação que reduzisse a presença missionária dos batistas brasileiros, tanto no Brasil quanto no exterior. Então, esta é uma excelente causa. Outra coisa é que as nossas igrejas têm se desdobrado de uma maneira extraordinária no atendimento às suas comunidades. Houve um período em junho, por exemplo, em que, no caso, a Igreja Batista da Liberdade, ela deu cerca de 170 cestas básicas que alimentaram mais de 200 famílias. Agora, isto é apenas uma igreja, pode ser multiplicado às dezenas, centenas e milhares de igrejas que fizeram isso pelo Brasil afora. Nossas igrejas têm colocado o evangelho dominicalmente, quase todos os dias da semana, embora com os templos fechados, pelo fato de que as nossas igrejas nunca fecharam. Elas continuam abertas, elas continuam operosas, elas continuam militantes, elas continuam atuantes. É uma forma também
de dar um testemunho poderoso. Aliás, o simples fato de as igrejas, na sua maioria, se não totalidade, terem fechado os seus templos, e agora está havendo uma retomada gradual, dependendo da cidade, estou falando do estado de São Paulo, dependendo da cidade em que você está, mas no Brasil todo a mesma coisa acontece. Isto foi um grande testemunho de solidariedade com a sociedade, a igreja cumprindo as determinações e recomendações das autoridades governamentais e médicas, visando ao bem-estar da sociedade. Então, ao invés de parecer um recuo das igrejas, para mim, foi um testemunho muito positivo que nós temos dado até aqui. E não apenas os batistas, mas as igrejas evangélicas têm dado esse testemunho. Que bom, pastor Fausto. Pastor Fausto, nossa live está chegando quase perto do fim aqui. Esse ano era o ano que a Aliança Batista Mundial deveria ter realizado o seu congresso no Brasil. Ele ficou para 2021. Qual data será realizado esse congresso, pastor? E como as pessoas que têm interesse em participar podem fazer suas inscrições? Qual site? Bem, no momento, todo esse assunto está sobre a mesa da parte da Aliança Batista Mundial. Porque mesmo pensando-se em julho de 2021, vê-se que haverá dificuldades para, por exemplo, aglomerações. Nós vamos continuar com esse tipo de restrição por mais algum tempo, até porque enquanto não tivermos uma vacina ou um remédio, digamos, a vacina que possa prevenir e o remédio que possa curar, vamos assim, com certeza, nós vamos estar muito limitados. Então, se, por exemplo, uma vacina efetiva, de tal maneira que toda a população esteja vacinada no mundo todo, ainda que ela surgisse hoje, não seria amanhã essa vacinação para todo mundo. Vamos ter muito tempo pela frente. Então, a questão de um congresso presencial da Aliança Batista Mundial, no momento, está sobre a mesa da Comissão Executiva da Aliança, que ainda vai se pronunciar. Da minha parte, mas é uma questão de pensamento, eu não descartaria a possibilidade de um congresso virtual, por exemplo, como aconteceu com a Junta de Missões Mundiais, que no final de abril e bem no início de maio, realizou o Proclamai Online, com mais de 5.000 inscrições. Então, pode ser, como eu não pertenço mais à direção da Aliança Batista Mundial, eu estou apenas dizendo aquilo que me vem à mente como possibilidade, que ela opte por um congresso virtual. E aí, então, digamos, as regras do jogo, né, incluindo inscrição, já vai depender, ou vão depender essas regras, das decisões da Comissão Executiva da Aliança. E a nossa Convenção Batista Brasileira em 2021 foi transferida para abril. Será aberta de forma geral ou com as regras protocolares também? Como que será? Bom, as regras protocolares, enquanto elas forem orientações governamentais e médicas, nós teremos de atender. Então, digamos que lá por perto, lá para janeiro, fevereiro, março, etc., ou até antes, né? Diga-se, não, nós não vamos poder abrir mão dessas regras e teremos que usar o espaço de até 30%. Então, teremos que ter uma inscrição presencial que retrate esse percentual do protocolo. Isso está sendo visto pelos batistas capixabas com muito cuidado, até porque as legislações elas diferem de estado para estado. Mas temos de manter olho vivo, como se diz. É igual a nossa CBESP aqui, será limitado até o número de 250 participantes, né? É isso mesmo. Tudo. É isso mesmo. Não provavelmente, então, pastor, a Assembleia da CBB pode ser que seja reduzida também, né? Sim. Vai depender das condições da saúde. Especialmente no estado do Espírito Santo, porque as determinações estaduais de lá terão de ser acatadas. Muito bem. Vamos aguardar, então, tanto as notícias da Assembleia da CBB,
quanto às notícias do Congresso da Aliança Batista Mundial, que eu tive a alegria e o prazer de participar uma única vez, só uma. Em 1995, em Buenos Aires, eu estive lá na posse do pastor Nilson do Amaral Fanini. Exatamente. Foi algo que eu não esqueci nunca mais, nunca mais. Que lindo a participação dos batistas do mundo inteiro. Ao meu lado tinha africano, na minha frente tinha coreano, atrás tinha japonês. E eu sentei ao lado do pastor Irlande. Pastor Irlande, você quer que eu cante em alemão ou em inglês? Eu sei 5 línguas. Eu falei, pastor, canta em português que eu vou te entender. Mas, olha, que bênção. Foi um congresso, o senhor estava lá, que eu lembro, eu tirei uma foto com o senhor lá na época. Eu estava há um mês da minha ordenação. Eu fui ordenado dia 7 de setembro de 1995 e o congresso foi em agosto de 95. Então, eu estava quase no momento de passar pela ordenação ao Ministério Pastoral e foi inesquecível. O senhor já participou de todos depois, né, pastor? Todos eles. Todos eles. E até o último agora foi em Durban, na África do Sul. 2015. Exatamente, na África do Sul. 2015. Muito bem. Pastor, muito obrigado pela sua participação na nossa live hoje, nessa data histórica para os batistas brasileiros. E eu gostaria que o pastor encerrasse com uma palavra de oração. Perfeitamente, terei muito prazer em fazer. Senhor, muito obrigado pela oportunidade que nós temos neste momento de, ao lado do teu servo, colega Cleverson do Vale, juntos conversarmos sobre o movimento batista no Brasil e no mundo. E nesta data histórica para todos nós no Brasil, da organização da primeira Igreja Batista em solo brasileiro, o nosso marco histórico inicial. Muito obrigado, Senhor, pela visão daqueles pioneiros que resolveram unir-se e organizar-se em uma igreja batista. E por tudo aquilo que tu nos tens dado, por todas as bênçãos que nos tens concedido desde então. E hoje, Senhor, 149 anos depois, nós podemos dizer, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado, pois, por esta data. E, ao mesmo tempo, eu te agradeço, Senhor, a presença das igrejas evangélicas no solo brasileiro e por tudo aquilo que o teu povo, reunido, congregado, tem procurado fazer para o bem-estar do nosso país e pela proclamação de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Abençoa, Senhor, o pastor Cleverson e sua família. Abençoa, Senhor, a Igreja Batista em Vila Natal. Abençoa, Senhor, as suas lives, para que elas continuem projetando o nome de Jesus, inspirando, amém, abençoando a todos aqueles que delas participam. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Fausto, para quem está aqui com a gente, acompanhando, eu tenho uma live extra agora, 22 horas, com o pastor Fernando Ecardi. Fernando Ecardi é redator da revista Diálogo e Ação da editora Convicção. O pastor deve conhecê-lo, né? O Fernando Ecardi, ele trabalha com as revistas dos adolescentes. Isso. Pastor, muito obrigado. Muito obrigado mesmo por participar comigo aqui nessa live e abençoar esse tempo aqui das 21 horas até agora, perto de 22 horas. E as pessoas que também nos acompanharão ao vivo e aquelas que irão acompanhar a live gravada. Que Deus abençoe cada um de vocês. Forte abraço, pastor Fausto. Deus abençoe. Para você, para a sua família, para a sua igreja, para vocês que estão participando, um abraço do tamanho do Brasil. Amém. Amém. Fica com Deus. Amém. Igualmente. Amém.